Muito bem, pessoal. Então, no vídeo de hoje, a gente vai fazer um vídeo um pouco diferente, né? Eu vou falar aqui para vocês uma coisa que vocês me pedem bastante no canal é como escolher boas ações para comprar. Lembrando que isso não é uma recomendação de compra. O que eu vou mostrar aqui para vocês são alguns passos simples, como que você pode começar aí a sua jornada para encontrar bons projetos, boas ações. Quando a gente fala em ações, são bons projetos, boas empresas para que você possa investir, né? E começar aí a sua rota financeira, ok? Então vamos lá? Muito bem, pessoal. Como dito, então, separei aqui em 5 passos. Esses 5 passos vai facilitar bastante aí a jornada de procura de alguns projetos, algumas ações para você começar a investir. Mas antes disso, gostaria de pedir aí para vocês um like, por favor, e considere seguir a gente no nosso canal e compartilhar o nosso vídeo. Então, sem mais demoras, vamos lá. Primeiro passo, pessoal, eu recomendo para vocês, né, acessar um site, algum site que contenha os dados das empresas ou das ações. Eu utilizo aqui o Status Investing. Então, você pode simplesmente escrever aí no seu Google Status Invest e acessá-lo, né? É esse aqui e a gente vai começar utilizando aqui os filtros de ação, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou clicar aqui nesta lupinha, vou selecionar aqui em busca avançada ações e agora o site vai me listar todas as ações negociadas em bolsa. Então isso já começa aqui a facilitar, né, o nosso processo de escolha ou de estudo, ok? Então, quando você selecionar esta opção e clicar aqui neste ícone azul em buscar, ele vai listar todas as ações negociadas aqui na bolsa, tá bom? Então aqui já começa o nosso primeiro ponto, nosso foco de estudo. O que a gente vai fazer aqui para selecionar as nossas ações? Então a gente vai fazer o seguinte, olha, voltando aqui nos passos, só para ficar bem didático, nós vamos utilizar alguns filtros, né? E eu vou falar aqui ao longo do vídeo, né, quais são esses filtros. Mas para começar, vamos aqui categorizar as nossas ações. Lembrando, né, na bolsa de valores aqui existem só de papéis entre 300 a 400 papéis, né? Ações negociadas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui embaixo, onde está aparecendo apenas 15 na lista. Para facilitar aqui que eu não tenho que paginar, eu vou selecionar aqui e colocar todos. Então aqui embaixo eu seleciono todos aqui, né, na minha lista. Muito bem, agora ele vai listar todas as ações, né? Ele demora um pouco para carregar, olha lá, é uma série de papéis, ok? E aqui a gente já começa. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, tá vendo aqui, olha, bem do lado, né, desta barra azul, existe o DI, ou seja, o Dividend Yield. O que eu quero aqui categorizar? A primeira coisa, eu quero investir em projetos que me garantam uma renda passiva, ou seja, que eu tenha um retorno sobre as minhas ações. Que quando eu compro um papel a R$ 1, ok? Né, quando eu compro aqui uma ação a R$ 1, eu possa receber aqui, de repente, 10 centavos, né, de rendimentos, quer seja mensal, trimestral ou semestral. Isso significa que ela me paga proventos ou dividendos. Na razão aqui, se for R$ 1 e eu receber 10 centavos, 10%, e assim por diante. Então, vou fazer o seguinte, eu vou filtrar aqui ações que pagam dividendos. Quando eu clico aqui nesse DY, ele vai mostrar para mim, categorizado, do maior para o menor. Ou seja, quais são os projetos ou quais são as ações que mais pagam dividendos, né? E aqui já começa a nossa observação, tá bom? Que observação? Bom, eu vejo aqui que tem uma empresa, né, que está pagando 2,8K, ou seja, 2.800% de dividendo. Meu Deus, então vou investir nesta ação. Não. É aí que começa o nosso trabalho, né? O nosso trabalho de filtros, trabalho de investigação. Por quê? Está vendo que aqui está marcando 2,8, 500% de dividendo? Mas quando você avança aqui, olha, você percebe que estas ações elas não têm negociação na bolsa. Por quê? Quando você olha aqui, olha a liquidez do papel, ó, se você vier aqui e colocar a liquidez média diária, tá vendo que é valor zero? Ou seja, esses papéis nem são negociados na bolsa, então não tem nem como comprar e nem como vender. São apenas papéis que estão lá ainda na B3, ok? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou aplicar um filtro de liquidez média diária. Como é que eu faço isso?
Eu venho aqui, liquidez média diária, e falo que eu quero empresas que tenha no mínimo R$ 100.000 de liquidez média diária, ou seja, é um papel líquido chamado, que tenha negociação na bolsa para que você possa comprar e para que você possa vender. Então, aplicado aqui esses R$ 100.000 de liquidez média diária, eu clico novamente aqui em buscar e ele vai atualizar agora aqui a minha lista de papéis ou de ações. Olha lá, tá vendo? Aquelas que pagavam 2.000, 500%, todas elas sumiram, ok? Então vamos lá, aqui nós já temos a primeira, né? Primeira questão aqui do nosso filtro, liquidez pelo menos de 100 mil, tá bom? Próximo que a gente vai avaliar, eu quero saber o seguinte, pessoal. Veja que aqui eu estou vendo que a Petrobras, vou até aumentar, né? Dar um zoom aqui, ó, aumentar aqui para vocês. Poxa, a Petrobras está pagando 50% de dividendo, 45%. Ah, vou investir nela. Bom, um ponto de observação é o seguinte, né? Muitas vezes esses dividendos refletem dividendos extraordinários, né? Então, por exemplo, ela pode ter pago dos 29, R$ 30 de cotação, R$ 15 de dividendo. Mas lembrando que ela teve um dividendo extraordinário, empresas às vezes têm dividendo extraordinário e não é garantia de futuro esses dividendos, ou seja, não significa que sempre você vai receber 50% deste valor. Então aqui também serve um ponto de observação, ok? Vamos descendo um pouco mais? Marfrig, por exemplo, paga 23%, CSN 21%, CSN Mineração 21%. Outro ponto de observação. Pessoal, muitas vezes a gente tem aqui papéis ou projetos que são cíclicos, ou seja, significa que quando, por exemplo, você tem um aumento no preço do petróleo, um aumento no preço do minério de ferro, esses números aqui também podem ser extraordinários. Aí você compra uma ação olhando este fator de dividendo e depois você acaba nem recebendo. Por quê? Porque passou um período extraordinário e isso não é garantia de futuro, ok? Então sempre se atentem. Mas tudo bem, vamos continuar. Vamos aplicar aqui o nosso próximo filtro. Então lembrando que aqui eu já tenho um ranking de algumas ações, alguns papéis interessantes para a gente observar. Petrobras, Marfrig, CSN, Grendene, Cristal Pigmento, né, a Tronox, Unipar, BMG, Gerdau, Bradespar, Agro, enfim, já tem algumas ações aqui para a gente observar. Vamos continuar. Nosso próximo filtro a gente vai fazer o seguinte, olha. Pegando aqui, eu quero ações ou empresas que não tenha uma dívida maior do que o seu patrimônio líquido. Ou seja, ela não deve mais do que tem. Tá? Então eu quero filtrar. Para fazer isso, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou vir aqui novamente no meu filtro e vou falar para ele o seguinte, ó, me traga apenas empresas que a dívida líquida pelo patrimônio líquido não ultrapasse, por exemplo, 1. Então eu não quero que ultrapasse 1. Vou colocar aqui 1, ok? Certo? Vou buscar novamente, fazer esse filtro, de modo que eu não vou ter mais empresas que devem mais do que têm, ok? Olha lá, ó, já tirou algumas empresas. A Marfrig, por exemplo, já pulou fora. Uma empresa nesses critérios endividadas. Agora restou aqui Petrobras, CSN Mineração, Cristal Pigmentos, Unipar, a Gerdau, a Bradespar e por aí vai, né? Vamos continuar aqui. Muito bem, então eu tenho aqui grandes dividendos, empresas que não estão endividadas em relação ao seu patrimônio líquido. Próxima fase do nosso filtro, eu quero que ela tenha margens líquidas positivas, ou seja, que a empresa consiga gerar caixa, que ela tenha margem, né, que essas margens possa refletir um dividendo constante para mim. Empresas que dão prejuízos compromete os dividendos ou o pagamento e a remuneração para os seus acionistas. Então, o que eu faço? Eu venho aqui novamente no meu filtro, procuro aqui as margens líquidas, então eu venho aqui um pouco mais para cima, aqui ó, margem líquida. Eu quero que ela tenha margem líquida positiva. Então, só você colocar 1, pode ser 0,01, já significa que ela vai pegar apenas empresas que têm margem líquida positiva. Busco aqui de novo e agora observa aqui a minha lista de empresas. Ah lá, já mudou um pouco. Fala que agora Petrobras tem margem líquida, CSN Mineração tem margem líquida, Kepler Weber tem margem líquida, Auren Energia, Sanepar, a Vale tem margem líquida.
ok? E todas elas aqui com bons indicativos ou indicadores de dividendo, ok? E assim por diante, olha lá, a Irani aparece, a Itaúsa, muito bem. E aqui já temos um parâmetro, ok? Nossa próxima camada de filtros. Pessoal, temos que observar se a empresa ela paga dividendos de uma forma constante. Como a gente consegue observar isso? Bom, vamos selecionar aqui 3 categorias de empresa. Vou pegar a Petrobras, área de petróleo. Vou pegar a CSN, que é a parte de mineração. Vou pegar a Kepler, que é da parte de agro. Vou pegar a Auren, que é da parte de geração de energia. E vou pegar a Sanepar, que é a parte de saneamento. Ok? Vamos observar aqui os indicadores de dividendo. Então, o que eu faço? Vou entrar aqui na primeira, na Petrobras. Vou descer aqui até a parte de dividendos. Ok? Dividendos, esta telinha aqui, dividendos da Petrobras. Vou pegar pelos últimos 5 anos de distribuição de dividendos e vou agrupar por ano. Ok? Vamos ver se a Petrobras paga dividendos constantes. Olha, em 2019 ela pagou, em 2020 ela não pagou, em 2021 ela pagou, em 2022 ela pagou um extraordinário e em 2023 ela pagou menos do que 2021. É constante esse pagamento de dividendos? O que você acha? Só por avaliar a Petrobras a gente consegue ver que ela é uma empresa cíclica que não paga dividendos constantes. Então, é o nosso primeiro ponto de observação aqui em relação aos dividendos, ok? Pessoal, voltando, não estou dizendo que você deve comprar ou não comprar a Petrobras. Estou te dizendo que dividendos aqui não está constante. Vamos observar agora a nossa segunda empresa, CSN Mineração. Então vamos lá, vamos descer aqui até a parte de dividendos. Vou vir aqui nos últimos 5 anos. Vou também pegar aqui, agrupar por ano e vou observar. Aqui tem um ponto interessante, tá? A CSN ela entrou na bolsa, a parte de mineração, em 2021, tá? Então, 2020 e 2019, ela não tem dividendos porque ela não estava lá na bolsa, não estava sendo negociada. Mas veja, 2020 pagou, 2022 pagou bastante, 2023 ainda pode pagar um pouco mais, mas ela está pagando dividendos desde quando se iniciou na bolsa. Não são constantes, até porque precisa de uma consolidação aqui dos números finais de 2023, mas tem pago dividendos, não falhou nenhum ano. Então, um ponto interessante para você observar. CSN Mineração, ok? Outra coisa que a gente tem que observar, será que esta empresa não está muito barata? A gente vai começar a analisar isso também. Mas vamos lá, nossa próxima, Kepler Weber, parte agro. Vou descer aqui, deixa eu só tirar essa pub. Vou descer aqui um pouco mais, vou observar aqui a questão dos dividendos, nos últimos 5 anos, se ela pagou ou não, agrupar por ano, e olha que interessante, 19 pagou um pouco, 20 um pouco mais, 21 um pouco mais, 22 um pouco mais, e 23 ainda tem mais aqui para ser anunciado, ok? O que isso mostra? Constância e crescimento nos dividendos, ok? Então, guardando aqui a informação, Kepler, Weber, passou nos critérios, mas ainda existem mais outros critérios para a gente observar, tá bom? Próxima, Auren Energia, parte de geração de energia, energia limpa. Vou descer aqui um pouco, vou observar os dividendos, pegar por ano. Muito bem. Lembrando, essa também é nova na bolsa, 19, 20 e 21 não tem. Abriu o capital 2022, pagou um pouquinho, 2023 pagou bastante, pagou cerca de 1,50 por ação, ok? Certo? Bom, ela ainda é uma empresa nova, tem que entender um pouco mais a política de dividendos, se esses dividendos vão se manter, especialmente em escala tão alta, mas a gente já consegue ver aqui que ela paga os dividendos desde quando entrou na bolsa. Então é um ponto que você pode marcar aí no seu caderninho para estudar mais a fundo esta empresa, ok? E por último, Sanepar. Vamos observar aqui parte de saneamento, observar a política de dividendos e a distribuição, 5 anos, agrupar por... Interessante da Sanepar que a gente vê aqui que ela paga, acho que semestral os dividendos, né? Então, vou agrupar aqui por ano e olha que interessante, 19 pagou, 20 pagou, 21 pagou, 22 pagou e 23 pagou e pode pagar um pouquinho mais. Constância nos últimos 5 anos, ok? Lembrando que nesse período o Paraná passou por uma crise hídrica, né? E mesmo assim continuou pagando os seus dividendos, ok?
certo? Então a gente já consegue aqui observar uma boa política e constância no pagamento dos dividendos, tá bom? Próxima questão, ainda não acabou, né? Passo 4. Avaliar se elas estão baratas em relação ao seu preço pelo valor patrimonial. Como que a gente pode definir se uma ação está barata ou cara? Bom, se esse indicador do preço sobre valor patrimonial estiver abaixo de 1, significa que ela está barata, ou seja, ela está cotado abaixo do seu valor, né? Então é como se a sua casa você gastou para construir 500 mil e o mercado está cotando ela a 450 mil, significa que ela está abaixo do valor patrimonial. E como que eu consigo ver isso? Aqui nos indicadores da empresa, eu consigo ver que a Sanepar está sendo cotada a cerca de 69% do valor patrimonial, ou seja, o preço sobre o valor patrimonial está bem abaixo. Significa que, do ponto de vista dos parâmetros ou dos indicadores de valuation, ela está barata, né? Isso você também pode observar, por exemplo, em Auren. Será que ela está barata? Olha lá, 91% do seu valor patrimonial. E a Kepler, parte agro, será que ela está barata? Olha lá, aqui você já vê uma diferença. Ela está cotada a 2,56 vezes o seu valor patrimonial. Mas aqui também tem uma observação. Muitas vezes, empresas deste setor, elas têm um preço sobre o valor patrimonial mais esticado, porque tem uma infraestrutura, uma estrutura instalada que faz com que o ágio desta empresa seja maior. Aqui você tem que comparar, por exemplo, uma empresa do setor agro com outra empresa do setor agro, e não uma empresa do setor agro com uma empresa do setor de saneamento, ok? Muito bem. E a questão da CSN, será que ela está barata em relação ao seu preço sobre o valor patrimonial? Aqui, ó, 2 vezes. E a Petrobras, será que ela está muito esticada, muito cara? Está abaixo do seu valor patrimonial, 96% do seu valor, ok? Certo? Muito bem, então esse é o outro indicador. E chegando no nosso último, falamos aqui que eram 5. Próxima parte, são de setores perenes, né? Esta empresa, eu tenho que pagar conta mesmo enquanto eu durmo, né? Mesmo se eu viajo, chega a conta em casa, como que eu avalio um setor perene? Por exemplo, eu vou comparar aqui para você a Sanepar. Imagine o seguinte, imagine que você vá fazer uma viagem e você volte um mês depois. Vai ter conta de água na sua casa? Vai. Você vai pagar pelo menos ali o mínimo obrigatório, mas vai ter uma conta de água para você pagar. Então aqui a gente sabe que é um setor perene. Setor de seguros, por exemplo, todo mundo tem que usar. Energia. Você faz uma viagem, chega lá o talão de energia para você pagar? Sim, você tem que pagar, também tem um mínimo obrigatório, tem a taxa de distribuição, enfim, taxas de manutenção, tem que pagar. A parte de petróleo, por exemplo, é um setor perene? Bom, se você decidir trocar o carro por uma bicicleta, digamos que você não vai consumir petróleo, né? Então, é um setor perene? Não, a gente pode falar que é um setor cíclico, né? Porque ele tem cotações de petróleo, vai de acordo com a demanda, existem matrizes energéticas que podem substituir esse tipo de produto, enfim. A mesma coisa também com a CSN, parte de mineração. Existe uma forma de você substituir o metal por outros materiais? Sim. O metal, ele tem uma cotação independente? Ele é uma commodity? Sim. Então é uma ação cíclica. O metal ele pode subir, pode baixar, o minério de ferro pode ficar mais caro, mais barato, enfim. Ok? Então aqui também a gente tem que observar se são ações de setores perenes, né? Se são cíclicas ou não, tá bom? E uma última dica aqui que eu gosto de deixar, uma dica bônus, é fazer o seguinte. Por exemplo, imagine que eu escolhi aqui Sanepar. Eu gosto desta empresa, gosto desse case, sei que está muito barato. Uma dica que eu passo sempre para vocês é fazer o seguinte, olha, entra aqui nesse site chamado Glassdoor e vocês coloquem o nome da empresa, por exemplo, Sanepar. O que esse site faz? Esse site é um site de pesquisas anônimas, onde os funcionários da empresa falam sobre ela ou como é trabalhar lá. Por exemplo, eu vejo que aqui a Sanepar tem uma qualidade de 4,2 estrelas numa escala de 0 a 5, onde grande parte dos funcionários recomendam trabalhar lá. Ou seja, a empresa, os funcionários avaliam muito bem a empresa, ok? Certo? Por exemplo, você pode pegar aqui também e colocar assim, ó, Petrobras, ó, Petrobras. Como que os funcionários falam de trabalhar na Petrobras? Olha lá, 4,5, né? Como que as pessoas falam sobre trabalhar na Kepler Weber? Olha lá, a gente também pode ver, ó, 4,2, ok?
Como que os funcionários falam de trabalhar na CSN Mineração? CSN Mineração. Acho que aqui vai aparecer o grupo CSN como um todo. Olha lá, ó, 3.4, já é uma nota baixa, tá vendo? Então aqui você consegue observar também o que os próprios funcionários falam das empresas. É um bom indicador, tá bom? Pessoal, então esses são os 5 passos aqui, que é um dos tipos de filtros que eu utilizo para escolher boas ações. É claro que a gente tem que se aprofundar mais agora na questão do case. Então você selecionou ali uma ação, você tem que olhar a sua política de dividendos, o seu estatuto, conhecer um pouco mais sobre o projeto. Mas aqui alguns filtros da parte operacional em números que eu utilizo. Vocês gostaram? Querem mais vídeos sobre isso, de como escolher empresas para começar o estudo? Coloca aí no campo do comentário que a gente pode fazer um pouco mais disso, ok? E o que você achou desses filtros? Tem algum outro que você utiliza? Comenta aí, tá bom, pessoal? Agradeço muito aí a atenção de vocês. Tenham um ótimo dia. Até mais. Tchau, tchau.